Você sonha com uma cidade onde seja possível caminhar com tranquilidade, uma cidade com áreas verdes e de lazer para todas as pessoas. Mas às vezes a realidade parece tão complicada e distante desse sonho que você não sabe nem por onde começar, não é mesmo? Você olha para o município e sabe que o plano diretor é o instrumento básico de desenvolvimento e planejamento urbano. Mas são tantas etapas que precisam ser cumpridas que fica difícil saber o que fazer primeiro. A distância entre a cidade que você tem e a cidade que você e a sua população desejam pode ser longa e repleta de desafios mesmo. Mas a boa notícia é que existe um guia para te ajudar nesse caminho. Isso mesmo, um mapa, uma bússola, uma espécie de GPS para quem precisa caminhar com autonomia pelo terreno do planejamento urbano. O Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores. O Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores é um material que foi desenvolvido para pessoas como você, que têm a responsabilidade de participar da construção de uma cidade melhor, mas não sabem nem por onde começar. O maior diferencial do guia é oferecer uma metodologia em 3 etapas que parte da análise do território e propõe uma série de reflexões para definir os instrumentos que deverão compor o plano diretor. Assim como um guia de viagens, você não precisa ler o guia para elaboração e revisão de planos diretores do princípio ao fim, mas é importante entender como ele funciona e saber encontrar o que você precisa nas páginas do material. Então é isso que vamos explicar a seguir. Vamos juntos embarcar nessa viagem? Aqui dentro do guia, tudo começa com a leitura do território. Nessa etapa, temos 2 objetivos: mapear o território e identificar os desafios e as potencialidades da sua cidade. Para fazer isso no guia, você encontra quadros, informações e sugestões de como fazer leituras prévias e usar programas gratuitos para levantar as principais características da sua cidade. Um bom trabalho de campo também é fundamental. Todas as informações que você encontrar podem ser registradas em um ou vários mapas que devem ser sobrepostos para que você entenda o município como um todo. Feito esse levantamento inicial, é hora de partir para a identificação dos desafios e potencialidades da sua cidade. Quanto mais olhares envolvidos nesse processo, melhor. E quanto mais detalhes também. Afinal, todo município possui coisas boas e coisas que podem melhorar. E cada habitante enxerga essa realidade de um jeito. Pessoas responsáveis por crianças em idade escolar, por exemplo, podem perceber que faltam praças perto das escolas. Enquanto gente que trabalha na área da saúde pode enxergar um grande potencial para a construção de um polo hospitalar em alguma área da cidade. Traga a maior diversidade de pessoas possível para a conversa. Para facilitar esse diálogo, o guia sugere que os desafios e potencialidades de sua cidade sejam agrupados em 18 grandes temas e oferece perguntas e cruzamentos que podem te ajudar nesse processo. Seguindo essas instruções, ao final da primeira etapa, você terá um mapeamento detalhado do território e uma lista de problemas, qualidades e desejos para cada pedacinho da sua cidade. No guia você encontra um quadro síntese que pode ser usado para agrupar todas essas informações. E com ele em mãos, é hora de caminhar para a segunda etapa dessa jornada. Na segunda etapa, nosso objetivo é identificar as melhores estratégias e instrumentos para formular as propostas que irão compor o plano diretor. Todas as ferramentas que você vai utilizar nessa etapa estão na seção Conteúdo para Desenvolvimento do Plano Diretor, que é organizada da seguinte maneira: temas, problemáticas, estratégias e instrumentos, com perguntas que te ajudam a conectar um bloco ao outro. Calma, parece complicado, mas não é. Temas são as 18 categorias que você usou para agrupar tudo que foi levantado durante a etapa de leitura do território. Por exemplo, a habitação é um tema que afeta quase todas as cidades brasileiras. Mas a habitação é uma questão muito ampla. Dentro dela, cabem várias coisas. É por isso que precisamos fazer algumas perguntas. O seu município apresenta déficit habitacional? Existem assentamentos precários sem infraestrutura básica? A partir de um grande tema, as perguntas sugeridas no guia nos ajudam a definir exatamente quais são os desafios da sua cidade. Mas já reparou que uma problemática como o déficit habitacional, por exemplo, pode ter diversas origens?
De novo, fazer as perguntas certas é fundamental. Nesse momento, a partir de cada problemática, as questões propostas pelo guia vão te ajudar a definir as melhores estratégias a serem adotadas. Mas uma estratégia como reservar terras para a construção de habitação social, por exemplo, pode ser implementada por diversos instrumentos. Adivinha quem vai te socorrer? Isso mesmo, fazer as perguntas certas que aqui vão te levar a selecionar os instrumentos mais adequados à realidade da sua cidade. Um instrumento que pode servir para implementar várias estratégias, assim como uma mesma estratégia pode caber dentro de diversas problemáticas. O uso do guia foi pensado levando tudo isso em consideração. Assim, a versão digital em PDF possui links que te ajudam a navegar por todas essas possibilidades. Veja só esse exemplo. Na página do tema Habitação, você encontra informações e questões que te ajudam a identificar as problemáticas relacionadas a esse tema. Ao clicar em uma das problemáticas, você é direcionado para uma página com perguntas que qualificam esse desafio e permitem que você escolha a estratégia mais adequada. Na página de cada estratégia, você encontra uma lista de instrumentos que podem ser usados para colocá-la em prática com os ODS com os quais ela contribui e também algumas ferramentas complementares que podem ou não integrar o plano diretor. Para mais informações sobre um determinado instrumento ou ferramenta, basta clicar e acessar uma página com tudo o que você precisa saber, inclusive as outras estratégias às quais eles se aplicam. Se no meio da navegação você se perder, não se preocupe. As caixinhas estarão sempre no canto superior esquerdo da página para mostrar exatamente onde você está. Todos esses itens são clicáveis, o que significa que ao selecioná-los você pode voltar para as etapas anteriores ou navegar pelos temas e problemáticas que estão conectados entre si. Ufa, é bastante informação, a gente sabe, mas são informações incríveis e muito valiosas que irão te ajudar a construir o melhor plano diretor possível para a sua cidade. Lembra do quadro síntese no final da etapa 1? Para organizar todos esses novos dados, você pode adicionar 2 colunas nele, uma para as estratégias e a outra para os instrumentos selecionados. E assim, com as informações sobre território, estratégias e instrumentos organizadas e integradas em um único lugar, você poderá seguir para a terceira e última etapa dessa jornada. Na terceira etapa, vamos fazer uma leitura cruzada das informações levantadas até aqui. Nela, temos 2 objetivos: verificar o quanto as estratégias escolhidas estão de acordo com a leitura do território e, a partir disso, priorizar, definir e detalhar os instrumentos que irão compor o plano diretor. Para isso, é importante voltar ao mapeamento feito na etapa 1 e ponderar se o que foi pensado na etapa 2 faz sentido diante do que o município precisa e pode fazer. Nesse momento, é normal que surjam contradições, uma estratégia que é adequada para um local talvez atrapalhe uma iniciativa que seria importante para outra área da cidade. Não se preocupe, isso é super importante para que o diálogo entre gestoras, gestores, equipe técnica e população aconteça e os encaminhamentos sejam combinados coletivamente. Após ponderar e definir os instrumentos antes de partir para a redação do projeto de lei, é importante consolidar tudo o que foi decidido e debatido em um último quadro. No guia, você encontra instruções para elaborar um quadro sumário com o conteúdo mínimo que o plano diretor da sua cidade precisa ter. E assim, chegamos ao final da jornada proposta pelo guia. O plano diretor ainda deve ser aprovado na Câmara Municipal, sendo acompanhado pela população. E a sua implementação depende de ações concretas da Prefeitura. Esse é o momento de fazer a conversa sobre o futuro da cidade chegar ao maior número de pessoas possível. Mas quer saber a parte mais legal de uma metodologia como a do guia? É que depois de ter feito todo esse percurso de mapeamento, análise e planejamento, você terá muitas informações para compartilhar com a população e justificar suas escolhas. E assim, pouco a pouco, o caminho entre a cidade que você tem e a cidade que você e sua população desejam vai sendo construído a muitas mãos.